Analisa-se agora o caso de uma viga simplesmente apoiada sujeita a uma carga distribuída. A viga tem uma secção em I. De forma a clarificar um pouco melhor, então, aqui o nosso problema, considera-se então uma viga com secção em I que se desenvolve ao longo de X. Esta viga está então apoiada no ponto A com um apoio duplo. E no apoio B com um apoio simples. Tem, portanto, uns roletes que permitem a movimentação da viga segundo a direção X. Na face superior da viga está então aplicado segundo o plano XY, sendo então este o eixo dos Y, sendo este o eixo dos Zs e sendo o eixo longitudinal o eixo do X, está então aplicado neste plano uma carga distribuída de 5 kN por metro. É agora perceptível como é que a secção transversal é constante entre o ponto A e o ponto B, sempre com a mesma secção I. Note-se que a secção I é simétrica segundo o eixo dos Zs e segundo o eixo dos Ys. Começa-se por obter as reações nos dois apoios. Como tal, esboça-se o diagrama de corpo livre primeiro. Temos então o ponto A, até ao ponto B, e uma carga distribuída retangular que poderá ser substituída por uma carga concentrada aplicada sobre o seu centro geométrico. No que respeita às reações, note-se que em A o que se tem é um impedimento segundo a direção X, portanto irá aparecer uma reação nessa direção, e impedimento segundo a direção Y, sendo que a rotação é permitida. E em B é permitido o movimento segundo X, mas segundo Y está impedido. A carga F equivalente está aplicada então a meio, portanto, no centro de massa daquele retângulo, portanto, a meio da viga. Sendo igual à base desse retângulo vezes a sua altura. A base é 6 metros e a altura são os 5 kN por metro. Irei então escrever 6 metros vezes 5 kN por metro. Dá então uma força equivalente de 30 kN. Note-se que a altura é esta altura do lado lateral que se considera, portanto, os 5 kN por metro. E a base é a distância que vai entre A e B. Posso passar então para as equações de equilíbrio. Nas equações de equilíbrio, vou ter então o somatório das forças segundo x igual a 0. E aí ficarei então com RAx igual a 0. Somatório das forças segundo y igual a 0. Neste caso obterei e por fim o somatório dos momentos no ponto A, pois é o ponto com mais reações, também igual a 0. E então ficarei com o braço de 3, que provoca o momento negativo. Note-se para as equações de equilíbrio que estou a usar os sentidos convencionados como positivos cartesianos. Portanto, ficarei com menos 3, que é o braço, vezes a força equivalente, que é 30.
E RB, que tem o braço 6, mas que produz um momento positivo, portanto 6 vezes RBY, tudo igual a 0. Obtenho então as seguintes reações. RAX é 0, RAY são 15 kN, o sentido é ascendente, e RB também 15 kN de sentido ascendente. Posso então agora representar a viga, mas contendo as reações e as forças aplicadas. Note-se que em termos de reações temos então 0 em A segundo x, e o que interessa então serão estes 15 kN no ponto A verticais. Ficarei então com 15 kN em A. E em B com outros 15 kN. Irei ter também uma carga distribuída e a expressão desta carga distribuída é ω(x) é igual a menos 5. Será então a expressão da carga distribuída. Note-se que a seta é descendente, quer dizer que em termos cartesianos estou com a direção negativa. Daí o ω(x) igual a menos 5 kN por metro. Em termos de dimensões, eu sei que a distância que vai entre A e B, este ponto A e este ponto B, são 6 metros. Obtém-se agora os diagramas de esforços axiais, esforços transversos e momentos fletores. Para tal, vai recorrer-se então à relação entre a carga distribuída, o esforço transverso e o momento fletor. Não posso esquecer que, em resistência dos materiais, os sentidos convencionados como positivos, à esquerda, são então o esforço axial para fora da secção, o esforço transverso no sentido ascendente e o momento fletor no sentido do ponteiro do relógio. E, na face à direita, o que é convencionado como positivo são os esforços ao contrário. Em relação, então, à relação entre a carga distribuída, ao esforço transverso e o momento fletor, considere-se a resolução da esquerda para a direita. Neste caso, então, teremos uma dada secção O, que é a origem, e uma carga distribuída, isto é o x, ω(x). E temos então aqui um esforço transverso na origem e o momento fletor também na origem. Note-se que, neste caso, o esforço transverso e o momento fletor, uma vez que estão aplicados na secção à esquerda, respeitam um sentido convencionado como positivo da resistência dos materiais. E aqui também irei ter então as expressões já calculadas e demonstradas em lições anteriores do cálculo da esquerda para a direita. Portanto, o esforço transverso é igual ao esforço transverso na origem mais o integral da carga distribuída dx. E o momento é igual ao momento na origem mais o integral do esforço transverso dx. Portanto, estas serão as expressões a assumir. É necessário identificar agora quantas secções, quantos segmentos é que nós temos na nossa viga. E em termos de segmentos, temos apenas um segmento, o segmento que vai entre A e B. Note-se que em A há uma carga concentrada de 15 kN e ao mesmo tempo é aplicado a carga distribuída de menos 5 kN por metro. Entretanto, entre A e B não há mais nenhuma perturbação de carga. A perturbação ocorre só no ponto B, onde é aplicada uma nova carga concentrada de 15 kN. Como tal, o único segmento para a resolução do problema é de facto o segmento AB.
Teremos então a secção em A e esta irá desenvolver-se até B-, mesmo antes de chegar ao ponto B. E a carga distribuída é então a função ω(x) igual a menos 5. Estamos a resolver o problema com as unidades em kN. Em termos de esforço transverso na origem, note-se que em A temos 15 kN como uma força concentrada vertical, portanto o esforço transverso é 15 kN no sentido ascendente. Irão ser aqui colocados então os 15 kN. Este será o eixo do x e eu sei que entre A e B vai a distância de 6 metros. Começo então por escrever as equações. Note-se que não há esforço axial. Este é nulo. No que respeita ao esforço transverso, então, a expressão irá ficar. O esforço transverso na origem é 15. 15 para cima. 15 para cima numa secção à esquerda é positivo. Portanto, este será o esforço transverso da origem. Mais o integral do ω(x) dx. E o ω(x) é a função menos 5. Por conseguinte, a expressão irá ficar 15 mais o integral de menos 5 dx. Isto quer dizer que a nossa expressão do esforço transverso é igual a 15 menos 5x. Posso já calcular o esforço transverso, por exemplo, dos extremos. Neste caso teremos então o esforço transverso quando o x é igual a 0, portanto, na secção A, é igual a 15 kN. E o esforço transverso quando o x é igual a 6, portanto, na secção B, é igual a menos 15 kN. No que respeita aos momentos, terei então que o momento, a expressão, é igual ao momento que eu tiver na origem, mais o integral da expressão do esforço transverso. A expressão do esforço transverso é esta. E entra diretamente aqui. E consigo observar na secção A que não temos qualquer tipo de momento na origem. Portanto, este é nulo neste caso. Ficarei então com esta expressão. 0 mais o integral de 15 menos 5x dx. Escrevendo então, posso obter 15x menos 5 meios de x ao quadrado. Esta será então a expressão dos momentos. Note-se que é uma parábola. O momento, quando x igual a 0, portanto a secção A, dá igual a 0. E o momento, quando x igual a 6, dá igualmente 0. Note-se que, no esforço transverso, obtivemos que o esforço transverso na secção A é positivo e o esforço transverso na secção B é negativo. Pois bem, sempre que o esforço transverso troca de sinal entre duas secções de cálculo, entre a A e a B, quer dizer então que existe um momento máximo, algures oculto. Resumindo, sempre que há troca de sinal entre as duas secções extremas do segmento em estudo, entre a secção A e a secção B, isso significa que existe então um momento máximo oculto entre A e B e é necessário calcular esse momento máximo. Como é que calculamos esse momento máximo? Necessitamos primeiro saber onde ele ocorre. E então, local do momento máximo. Já como foi visto anteriormente, eu sei que o cálculo do momento máximo pode ser obtido se eu derivar a expressão do momento em ordem a x e igualar a 0. Pois bem? Isso permite-me então obter esta expressão que derivando, obtenho então
15 menos 5x igual a 0. Ou seja, o momento máximo dá-se quando x é igual a 3 metros. Calculando então o momento para x igual a 3, obtém então um momento máximo de 22,5 kN/metro. Este sim é o nosso momento máximo que ocorre no segmento entre A e B. Podemos agora esboçar os diagramas de esforços axiais, esforços transversos e momentos fletores. Mais uma vez, vamos então prolongar as secções A e B e vamos começar por desenhar o esforço axial. É 0. Não há esforço axial na nossa viga, entre o ponto A e o ponto B. De seguida, podemos então esboçar o esforço transverso. Note-se que o esforço transverso é uma expressão linear que começa em 15 e termina em 15. Negativo. 15 kN e termina em menos 15 kN. Na secção A, 15, na secção B, menos 15. Este será então o nosso esforço transverso, a expressão, e também virá em kN. E este é o nosso diagrama. Note-se que o zero dá-se à distância de 3 metros. Como é que poderemos sabê-lo? Pois a derivada do momento obtém automaticamente a expressão do esforço transverso. E estamos aqui a forçar a posição em que temos o esforço transverso nulo e dá-nos então essa posição x igual a 3. No que respeita aos momentos, esta é a linha base, eu sei que o momento na secção A é 0. O momento na secção B também é 0. E a meio vão, quando x igual a 3, temos um momento máximo de 22,5. Conseguinte, a nossa distribuição vai ser parabólica, atingindo um máximo quando x igual a 3, portanto em linha com o zero do esforço transverso, e este momento máximo é igual a 22,5 kN/metro. E nesta posição e nesta é 0, tanto em A como em B. O diagrama, então, do nosso momento fletor é uma parábola e, portanto, tem esta forma. Sendo então o momento fletor, a expressão, e que virá em kN/metro. Este então é o nosso diagrama, é o esforço do nosso diagrama de esforços transversos e momentos fletores. O enunciado pede para se determinar a tensão normal máxima. Assuma-se então uma dada secção da viga. Sendo o eixo dos y o ponto G e o eixo do x. Esta é a fibra superior e esta é a fibra inferior. O momento, note-se, recordando novamente os sentidos convencionados, quando olho para uma secção à direita, é convencionado este como o esforço transverso positivo, este como o momento e este o esforço axial. Note-se então que nesta secção o que é considerado como momento fletor positivo, note-se que todos os momentos fletores são positivos,
O que é convencionado com o momento seletor positivo será então um momento nesta direção. Todos os momentos na nossa viga são positivos. Isto irá produzir então a seguinte distribuição das tensões. Portanto, sendo este o ponto G, este o eixo do X, sigma xx, que depende tanto de x como de y, é igual a menos o momento de inércia segundo z, vezes a cota y. Note-se que esta expressão depende do momento e depende da cota y. Quanto mais extremo for, portanto, quanto maior o y, quanto mais extrema for a fibra, maior a tensão, o que significa que as tensões mais elevadas irão dar-se neste ponto, nesta fibra, ou nesta fibra. E, no que respeita aos momentos, significa que a tensão máxima irá ocorrer para o momento máximo. Pois bem, neste caso, então, a tensão máxima irá ocorrer para y igual a h sobre 2, sendo h a altura total da viga, e h sobre 2 é esta altura, portanto vamos considerar y1, h sobre 2, e y2 igual a menos h sobre 2. Ou então, para y2 igual, a tensão máxima irá ocorrer para um destes locais, apenas para a fibra superior ou inferior. Ou, olhando para o lado do momento, a tensão máxima terá que ocorrer no local do momento máximo. E o local do momento máximo é quando x é igual a 3. Por conseguinte, é quando o momento é igual a 22,5 kN/metro. Olhando para a expressão, então, a tensão normal segundo x, verifico que irá ser necessário calcular, então, o momento de inércia segundo o y. Temos de proceder, então, a este cálculo. Para calcular o momento de inércia, voltamos, então, a reproduzir a peça, dividindo-a em pequenas áreas. Temos, então, a peça 1, que é a alma, e a peça 2 e a peça 3, que são os bancos. Para calcular o momento de inércia global, mais uma vez, vou ter que recorrer ao teorema de Steiner. Este teorema diz-me que se eu tiver aqui um dado eixo delta, no qual quero conhecer o momento de inércia, e se souber um dado eixo x, que passe pelo centro de gravidade da peça, e esta área é conhecida, então, calculando a distância, a menor distância entre os dois eixos, não posso esquecer que ambos são paralelos, eu posso afirmar que o momento de inércia segundo o tal eixo delta é igual ao momento de inércia da peça segundo o eixo x mais a área da peça vezes a distância ao quadrado. Portanto, será possível calcular o momento de inércia no centroide de cada uma das subpeças e depois calcular o momento de inércia global da peça, somando os momentos de inércia todos. Vamos fazer e vamos compreender melhor a questão. Antes de mais nada, iremos ter que calcular a área de cada uma das subsecções. Note-se que, neste caso, era indicado no enunciado que a largura da peça 1 era também 20 mm. Portanto, a área da peça 1 é igual à sua base, que é 20, esta largura é 20, vezes a sua altura, que é 300, o que daria então 6.000 mm². Mas, poderei ser capaz agora de calcular a área 2, que nos diz que é então a sua base,
Portanto, 250 vezes a sua altura, que é 20, o que dará 5.000 milímetros quadrados. E a área 3, uma vez que a peça é simétrica, dará então o mesmo valor. Note-se que o nosso centro de gravidade, o nosso centroide da figura plana, uma vez que a peça é simétrica segundo y e segundo z, então vai ser coincidente com o centro, com o centroide, com o centro de massa ou com o centroide da figura plana da peça 1. Portanto, o G é coincidente com o G1. E uma vez que o bando superior e inferior também estão centrados na peça, tanto o seu G2 como o G3 são então em linha com o eixo dos y originais. Pois bem, neste momento já temos as áreas e sabemos também, podemos saber, qual é que é o momento de inércia de cada uma das peças nos seus centros de massa. Vamos começar então por calcular o momento de inércia da peça 1. O I de Z da peça 1 é igual ao I de Z1 mais a área 1 vezes o D1 ao quadrado. E o D1 ao quadrado é a distância que vai entre o eixo do Z e o Z1. Note-se que essa distância, que é a distância entre que vai entre Z1 e Z, é zero. Portanto, o nosso D1 é igual a zero. Automaticamente, calculando o momento de inércia no centroide da peça, estamos a obter, então, já o momento de inércia global. Note-se que, para um retângulo, cuja base seja conhecida e a sua altura também, o momento de inércia, segundo o eixo Z que passa no centroide, é um dado, algo já conhecido, de outras unidades curriculares. Portanto, é BH ao cubo sobre 12. E então, desta forma, ficarei que o momento de inércia segundo Z da peça 1 será a base, que é 20, vezes a altura, que é 300, ao cubo, sobre 12. Isto irá dar-me, então, e o resultado será em milímetros a quarto. No que respeita à peça 2, a formulação é a mesma. Teremos então o I de Z no seu centroide mais a área 2 vezes D2 ao quadrado. Sendo que agora D2 é a distância que vai entre o eixo Z e o eixo Z2. Portanto, D2 é esta distância. E, observando, verifico que é 150 mais 20 sobre 2. Portanto, mais 10. Posso então escrever que será igual, então, à base, h ao cubo sobre 12, também neste caso, mais a área 2, d2 ao quadrado. Isto irá dar, então, a base é 250, vezes a altura, que é, então, 20, ao cubo, sobre 12, mais a área 2, que são 5.000 milímetros quadrados, vezes D2. D2, 150 mais 10, dá 160 ao quadrado. Neste caso, teremos então 128,17 vezes 10 à sexta milímetros à quarta. No que respeita ao terceiro corpo, terei então I de Z3 mais A3
D3 ao quadrado. Isto será igual, então, como há pouco. Mas antes, vamos apresentar aqui o D3. E o D3 é esta altura, que vai entre, então, o eixo do Z e o Z3. Portanto, D3 é igual a 150 mais 20 sobre 2, 10. São os mesmos 160, mas na direção contrária. Uma vez que é elevado ao quadrado, a direção não é relevante. A base continua a ser 250, a altura continua a ser 20, a área continua a ser os 5.000, pois são iguais, e 160 é o D3. E com o mesmo valor. Bem, resta-me agora calcular o momento de inércia global. O momento de inércia total é então igual à soma dos momentos de inércia de cada uma das partes. Isto estará igual portanto, dará o valor aqui apresentado. Recupera-se novamente a distribuição das tensões na secção transversal reta. Note-se que essas tensões respeitam a equação σx, que depende de x e de y, é igual a menos o momento, que é uma variável de x, sobre o i de z, vezes a cota y. E note-se que a tensão apenas existe, obviamente, na zona material da viga. Não existe tensão no vazio. Portanto, neste caso, é por aqui que se nota que a tensão também aqui existe apenas no I da viga, da secção transversal. Essa distribuição, de forma lateral, como vimos há pouco, então são dois triângulos, um superior e um inferior. A tensão é máxima, em termos absolutos, na fibra superior e na fibra inferior. Neste caso, há ausência de esforço axial. Como tal, o eixo neutro passa no centro geométrico, portanto, no centroide da viga. Portanto, o eixo dos Zs é o nosso eixo neutro, que está aqui. O eixo neutro tem as tensões nulas. E as tensões máximas dão-se então, tal como já referi anteriormente, para esta secção da fibra superior e na fibra inferior. Recordamos também que a tensão máxima dá-se para o momento máximo. Como tal, o momento máximo é igual a 22,5 kN/metro. E ele dá-se para x igual a 3. É notório pelo diagrama de momentos flétados. Portanto, poderemos então assumir que a tensão máxima irá dar-se ou num dado ponto P1 pertencente à fibra superior ou num dado ponto P2 pertencente à fibra inferior. Sendo que as cotas de P1 e P2 são, olhando para a peça agora, para a secção transversal no plano, sendo este o eixo dos Zs e este o eixo do Y. O ponto P1 será um ponto qualquer da fibra superior e o ponto P2 será um ponto qualquer da fibra inferior. E esta cota será o nosso Y1, que é igual a H sobre 2, e esta cota será o nosso Y2, que é igual a menos H sobre 2.
O momento de inércia calculado anteriormente para a secção transversal foi igual a 301,34 vezes 10 à sexta milímetros à quarta. E uma vez que vamos então desenvolver a expressão da tensão em milímetros, podemos então colocar, e devemos, o momento em newtons milímetro. Portanto, assim seria newton-metro, e desta forma ficaríamos então com a expressão em newtons milímetro. Note-se que esta estará em newtons metro vezes 1000, dará então newtons milímetro. Bem, em relação ao y, repare-se, y1 e y2, h sobre 2, h é os 150 mais 150 mais 20 mais 20. O que quer dizer que h sobre 2 é igual a 170 milímetros. E este menos 170 milímetros. Podemos então agora escrever as tensões, quer no ponto 1, quer no ponto 2. Tensão segundo x, então, no ponto 1 é igual a menos, abrimos parênteses, e vamos escrever o valor do momento em newtons milímetro. Isto divide o valor, então, do módulo de inércia, do momento de inércia, perdão, que é 301,34, 50 à sexta, vezes o y1. E o y1 é 170 milímetros. Isto dará igual, então, ao valor de menos 12,7 megapascais. Deu negativo, o que significa que P1 e toda a fibra superior estão à compressão. O mesmo se passa então, em termos de cálculo, para P2. Em P2, eu terei então menos, abre parênteses, coloco o valor do momento em newtons milímetro, divido pelo momento de inércia e multiplico ao valor de y2. E y2 é negativo. Terei então um valor de 12,7 megapascais. E neste caso é positivo. Está a tração. Note-se que é visível que toda esta zona abaixo do eixo neutro, que vou aqui pintar a vermelho, está de facto a ser tracionada, pois está a ser puxada pela tensão, tal e qual como aqui indica. E toda esta zona que eu vou pintar a verde está de facto a ser comprimida. Note-se então que a tensão normal está de facto a comprimir toda a área verde, pois o sentido da tensão é da direita para a esquerda.